Quando vem aquela dorzinha de cabeça ou de garganta, a primeira coisa que muita gente pensa é em tomar algum remédio para aliviar os sintomas de forma rápida e sem precisar ir ao médico. Porém, esse hábito que parece tão inofensivo tem chamado a atenção dos especialistas. É que está ficando cada vez mais comum o uso inadequado de medicamentos. De acordo com uma pesquisa divulgada em novembro de 2024 pela Sociedade Brasileira de Infectologia, 3 em cada 10 brasileiros tomam antibióticos sem prescrição médica. A dor de garganta é o principal motivo pelo qual as pessoas procuram esse medicamento. Resfriado e gripe, sinusite, ardência ao urinar e tosse são outros quadros que levam à automedicação. Também aparecem sintomas como dor muscular e dor de cabeça, que não estão necessariamente relacionados a uma infecção bacteriana. E os especialistas consideram essa prática perigosa. Na verdade, todo e qualquer medicamento ele tem o potencial de causar efeitos colaterais e, embora não seja comum, né, as reações são raras, mas potencialmente graves, praticamente todos. E não estamos falando só dos medicamentos do dia a dia, medicamentos à base de ervas, chás, também têm interferência e têm interação com outros medicamentos, né? Então, fitoterápicos podem causar efeitos colaterais. Na prática, todos eles podem. Eu acredito que a crença de que sintomas simples podem ser tratados com medicamentos simples e que esses medicamentos não trazem, quando eu falo simples, eu falo dos mais comuns, né? E que eles não trazem riscos ou dano à saúde. Então, dipirona, paracetamol, né? Medicamentos anti-inflamatórios que parecem ser inofensivos, mas podem sim causar danos à saúde, por exemplo, risco de danos hepáticos, danos renais. Os brasileiros também recorrem à automedicação para tratar problemas de ansiedade, insônia, estresse e até perda de peso. Existem medicamentos que são solicitados, procurados para usos que não sejam o uso constante na bula, né? Por exemplo, nós lidamos aí com o uso recreativo de alguns medicamentos, ansiolíticos, medicamentos para insônia, os psicofármacos, medicamentos psicoestimulantes que são para tratar problemas de saúde, às vezes sendo usados para foco, concentração. O medicamento, por mais simples que seja, ele possui as suas particularidades, né? Então, a forma como ele deve ser usado. E isso traz diversos riscos de intoxicação, hepática, problemas renais, dependência, dependendo do medicamento. Para se ter uma ideia da dimensão e da gravidade do problema, a Organização Mundial da Saúde estima que mais de 50% de todos os medicamentos são prescritos, dispensados ou vendidos de forma inadequada. Além disso, metade de todos os pacientes não os utiliza corretamente. Isso também traz consequências para o sistema público de saúde. Isso impacta no nosso trabalho à medida que nós temos que resolver problemas de saúde que foram causados pelo uso de medicamentos. Então, às vezes, intoxicação, interações medicamentosas. Então, chega para a gente a demanda de resolução de problemas que foram causados pelo uso inadequado de medicamentos. O uso de medicamentos, inclusive, ele pode incluir dosagens, né, incorretas, ou para baixo, ou às vezes superdosagem, a interação medicamentosa, né? O paciente às vezes vai tomar medicamentos que em interação vão causar efeitos colaterais graves, alguns deles potencialmente ameaçadores à vida. Então, é importante que a gente tenha sempre o acesso a um profissional de saúde que seja capaz de avaliar essas interações para que a gente consiga fazer um tratamento mais adequado. E a farmacêutica Luana faz outro alerta importante sobre o uso de medicamentos de forma incorreta. Eles podem, por exemplo, mascarar problemas maiores. Então, se eu tenho uma dorzinha e tomo um medicamento, ele cura a minha dor, mas essa dor pode ser proveniente de um problema de saúde muito mais grave. E eu descobrir isso só muito tempo depois. Então, eles mascaram problemas de saúde mais graves e o risco de toxicidade, de interações medicamentosas, risco de queda. Devido a todos esses agravantes,
A Raquel tem feito um esforço para mudar esse hábito inadequado de tomar medicamentos sem prescrição médica. Eu tenho tentado, mas tem hora que às vezes a gente não tem acesso a médico, né, de imediato. Então, acaba tomando. Mas é perigoso sim, com certeza. E se o assunto é saúde, o seu Lúcio sabe muito bem que, para tomar remédios, só se eles forem devidamente receitados por um profissional de saúde. Eu não faço isso de maneira alguma, já tenho uma experiência sobre isso. Eu acho que todo mundo deve se procurar o médico, sim. Tem, quando não tem, reclama que ele vai aparecer, porque é obrigatório, é lei. Você tem esse direito. Então, eu acho que ninguém deve arriscar tomar remédio nenhum sem autorização médica. Com autorização médica já tem uns que trazem risco, que eles não arriscam nem a falar nem a dizer. Mas consta nas bulas também. Então imagina eles sem você ter autorização médica. Deve ser muito pior, né? Eu acho que não deve deixar fazer isso, não. Promover o acesso das pessoas aos profissionais de saúde, aos serviços de saúde é fundamental. Então, a gente precisa de atenção primária para todo mundo, a gente precisa de médico de família para todo mundo, enfermeiro de família para todo mundo, para que essas pessoas realmente tenham acesso aos profissionais. Mas a gente precisa avançar também na segurança do paciente, né? Eu acho que são políticas que são necessárias para que a gente construa uma lógica de uma rede de apoio de segurança mesmo do paciente, tanto quanto ao uso de medicamentos, mas também quanto a outros elementos que podem gerar dano para a pessoa.